Nelson foi contratado como vigilante, diretamente pelo Banco Moeda Firme, empresa que assinou sua carteira de trabalho. Ele atua em diversas agências bancárias e recebe adicional de periculosidade em seu contra-cheque. Sobre a categoria profissional de Nelson, em relação ao adicional de periculosidade, assinale a opção correta, de acordo com o TST. Vem aqui comigo no quadro. Quando eu falo dessa questão, a questão está trabalhando com enquadramento sindical. Meus amigos, quando eu falo em enquadramento sindical, sabe o que isso significa? É olhar para uma situação e ver assim, a qual sindicato esta pessoa pertence. Qual é a regra no Brasil? A regra no Brasil, que foi escolhida para a gente como regra, não sei se vocês sabem, não é olhar para a própria atividade do empregado. A regra no Brasil, para saber a qual sindicato, é olhar para a atividade preponderante do empregador. Então, em regra, eu não olho o que eu faço. Em regra, eu tenho que olhar qual é a atividade preponderante do empregador que assinou minha carteira. Isso quer dizer o quê? Regra tem exceções, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho como exceção as chamadas categorias diferenciadas. Algumas categorias, como são diferenciadas, elas podem trabalhar para quem quer que seja, elas podem trabalhar em qualquer local. Porque o enquadramento sindical sempre vai ser pela sua própria atividade. Voltando. Regra no Brasil para saber a qual sindicato as pessoas pertencem. É olhar para a atividade do empregado ou a atividade preponderante do empregador? Do empregador. Só que sabemos que as regras têm exceções. Algumas categorias são diferenciadas. Então, dependendo daquela situação, se for uma categoria diferenciada, ela pode trabalhar no banco, ela pode trabalhar na escola, ela pode trabalhar onde ela for. Ela vai ser sempre tendo enquadramento pela sua própria profissão. E uma das categorias diferenciadas, justamente, são os vigilantes. Então, gente, eu posso ter vigilante trabalhando no banco, eu posso ter o vigilante trabalhando numa indústria, né, fazendo lá. Eu posso ter o vigilante aonde for. Ele pode ser terceirizado, ele pode ser contratado diretamente, não importa. Vigilante, para quem ele trabalha, aonde ele trabalha, ele vai ser sempre o quê? Vigilante. Por quê? Porque ele é uma categoria profissional diferenciada. Então, vamos ver aqui, voltando ao caso do Nelson. Nelson foi contratado como vigilante, diretamente pelo Banco Moeda Firme, empresa que assinou sua carteira. Então, quem contratou ele? O banco. Ele atua em diversas agências bancárias e recebe adicional de periculosidade em seu contra-cheque. Sobre a categoria profissional de Nelson, em relação ao adicional de periculosidade, assinale a opção correta. Letra A, Nelson não é bancário. Letra B, ele recebe adicional de periculosidade porque é uma liberalidade do empregador. C, Nelson integra a categoria dos bancários, já que seu empregador explora essa atividade. Letra D, a situação é irregular porque o serviço de vigilante precisa ser terceirizado. Ó, a resposta é letra A. Vocês perceberam que estava trabalhando justamente com o que eu falei com vocês? Porque o que poderia induzir ao erro? Porque ele foi contratado e teve carteira assinada pelo banco. Então, se você não sabe que a gente está numa exceção, você podia imaginar que ele era o quê? Bancário. Só que como ele está na exceção, ele não é bancário. Ele pode estar trabalhando para o banco, para a indústria, para a farmácia, para a escola. Ele vai ser sempre enquadrado como vigilante. Amigos, a letra B fala que o adicional de periculosidade é mera liberalidade. Não. Se ele trabalha e a atividade dele, ele trabalha com segurança, a CLT no artigo 193, quando fala do adicional de periculosidade, diz que quem trabalha com segurança tem direito ao adicional de periculosidade. Então não é uma mera liberalidade. Letra D. A situação é irregular porque o serviço de vigilância tem que ser terceirizado.
Ó, outra coisa também na questão, prestem atenção, pode aparecer numa questão para vocês. Em regra, é verdade o que está na letra D. Em regra, contratar vigilante tem que ser, em regra, através de uma empresa o quê? Terceirizada. Mas os bancos podem escolher. O banco escolhe, ou ele terceiriza, ou ele contrata diretamente. A questão falava que o Nelson trabalhava para quem? Para um banco. Então, como quem contratou o Nelson diretamente foi um banco, a instituição bancária escolhe. Ou ela contrata diretamente e assina a carteira, ou ela terceiriza. Então, a letra D diz que a situação é irregular porque ele precisa ser terceirizado. Mas como era o banco que estava contratando, o banco poderia contratar o quê? O Nelson, só tinha um detalhe. O Nelson, por ser categoria diferenciada, não vai ser enquadrado como bancário. Ele vai ser enquadrado como vigilante. Então, das alternativas, Nelson não é bancário. Beleza? Então, ficamos aqui com a letra A.